Pessoal do segundo, minha turminha, saudade de vocês, das nossas discussões aí da geografia humana, né? Tantos aspectos interessantes para trocar ideia. Sinto falta de vocês nesses momentos, né? Que a gente pode pegar essa bagagem, esse conhecimento tão bacana que vocês têm para poder construir, tá? Mas em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos aí para discutir então. O que nós vamos trabalhar, pessoal? O roteiro que foi enviado no dia 13. Quais são os módulos e os conteúdos? Módulo 7, indicadores sociais, IDH, movimentos migratórios, tá? Movimentos internos, migratórios internos e o processo de urbanização, hierarquia, rede urbana e novas tendências urbanas, tá? Vamos lá então, eu sei que é bastante conteúdo, nós havíamos combinado de fazer um trabalho, mas enquanto isso não acontece, a prof vai explicando, tá, esses conteúdos e depois nós vamos ver como será esse trabalho na prática. Aqui então, o IDH, ele vai de 0 a 1, sendo 1 o mais desenvolvido plenamente e 0 sem nenhum desenvolvimento. O que ele avalia? Educação, longevidade e renda, já vimos isso, né? O índice Gini, ele é o contrário. Quanto mais próximo o índice tiver de 0, melhor para o país. Quanto mais próximo de 1, pior. Por quê? Porque ele analisa as desigualdades de distribuição de renda. Então quer dizer que se estiver próximo a 0, quer dizer que não existe desigualdade. Se ele estiver em 1, quer dizer que a desigualdade é plena, 100%. Então, por isso, esta diferença, tá? Então, aqui de 0, ruim, 1, bom. Aqui, 0 bom, 1 ruim, tá? Lembre dessa troca aí para não confundir. Aqui, desigualdade de renda, aqui, educação, longevidade e renda, tá? Movimentos migratórios e as imigrações. Lembrando, pessoal, isso aí é básico, lado fundamental. Emigrante, sai do país. Imigrante, entra no país. Movimento migratório, eu delimito uma área. Meu país, meu estado, meu continente, ou meu planeta que seja, né? Então são movimentos migratórios, estou delimitando uma área, tá? Imigrante, emigrante, movimento migratório. Aqui então, esses movimentos, como é que eles podem se caracterizar? Tipos de migrações. Elas podem ser espontâneas. Enjoei de morar nessa cidade, vou me mudar para outra. Elas podem ser forçadas. Como assim? Pode ter uma guerra, pode ter uma catástrofe natural, processo vulcânico, um tsunami, um furacão, né? Um tornado. Então, isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a mudar. Econômicos. Deu uma crise muito grande no lugar onde eu estou e eu vou ter que me mudar em função disso, né? E o processo de migrações internas. Aqui então, o que nós precisamos entender? Mesmo dentro do nosso país ou a nível mundial, nós vamos ter áreas de atração populacional e áreas de repulsão. Aqui nós temos vários períodos históricos. O Brasil nem sempre foi uma área de repulsão populacional. Nós já recebemos muitos imigrantes, principalmente aí durante as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Com políticas de incentivo para trazer esses imigrantes, só que hoje, diante da nossa situação econômica, social, né, nós temos aí uma condição de repulsão. E nós temos um fenômeno que é chamado também de fuga de cérebros. O que é isso? A pessoa faz uso de toda a estrutura pública, desde o pré-natal, nascimento, pré-escola, ensino básico, superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando ela conseguiu toda essa formação através do ensino público, ela faz o quê? Vai embora, recebe uma proposta de emprego e pega ela todo o conhecimento que agora ela poderia retornar para o país e leva embora, né?
E é muita vantagem para quem recebe, não precisou investir R$1 e tem todo aquele conhecimento, tá? Aqui, quem foram esses imigrantes? Nós temos aí períodos desses movimentos migratórios. Lembrando que o que caracteriza movimentos migratórios é uma quantidade considerável de pessoas, tá? Então nós vamos ter os alemães no fim do século XIX, espanhóis no início do século XX, aqui italianos, né? Já no século XX, japoneses, portugueses aí desde 1500 e vá adiante, sírios, né, turcos e outros. Então, pessoal, existiu sim, é uma parte muito triste da nossa história, o incentivo do governo, né, de quem administrou, para implantar um branqueamento da população. Se percebeu que havia muitos descendentes de escravos e o objetivo, então, inicial era esse, tá? Mas nós percebemos que tudo isso contribuiu para uma diversidade muito grande cultural e étnica, então, do nosso país. Aqui, então, nós temos os movimentos migratórios internos. O que faz com que as pessoas migrem? Aquilo que nós vimos. Nordeste, em relação à seca, constantes. O Sudeste, em função do final do ciclo do café, nós temos lá a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, o fim do ciclo do café, o investimento de toda uma estrutura para poder usar para o início da nossa industrialização. Lembrando que o Brasil aí tem pelo menos 100 anos de atraso em relação a outros países, porque nós tivemos um período aí de proibição, não se podia produzir no Brasil. Nós tínhamos que comprar, então, de outros países, tá? Enquanto colônia. Então, aqui, essa riqueza do Sudeste deixada pelo café gerou, então, esse processo de crescimento e hoje nós temos a região mais rica do país e também a mais densamente povoada, tá? Temos também um movimento de saída da região sul, devido ali à saturação de terras. Nós sabemos que tem muitos imigrantes na região sul do país, só que essas terras não foram em grandes proporções. Então nós temos gerações de filhos, netos, né? E vai fatiando então essas porções de terra. Chega um ponto que satura, se busca então durante o regime militar ocupar a região centro-oeste, lembrando que essa semana, tá? Nós tivemos o aniversário de Brasília aí de 60 anos, tá? Qual é o objetivo? Tira a capital do litoral, que ela fica muito suscetível a ataques, traz para o centro do país e ainda começa a povoar uma área, então, que está sujeita à invasão de muitos países que fazem fronteira, tá? Aqui, então, pessoal, nós temos o ciclo da borracha também, que fez com que a população migrasse. Temos também investimento de Henry Ford, o látex da seringueira, que era usado para fazer os pneus, né? E aqui nós temos, e tem no livro de vocês também, olhem o módulo para acompanhar certinho, tá? Nós vamos ter também a questão da criação de gado, a mineração importantíssima, né? É o que marcou e marca até hoje o aniversário de Cuiabá, a questão do minério de ouro. Extração da borracha, ciclos da economia também, se nós formos ver aí 16, né? Nós temos o pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café e borracha, né? Então tudo isso faz com que se formem vilas, aquele ciclo fecha, decai, as pessoas migram, né? Então, esses movimentos migratórios, a gente pensa, não, é só de entrada e saída do país. Não, dentro do país tem muito disso. E já vimos também na nossa sala de aula que uma porcentagem muito grande dos colegas não nasceu em Sorriso, né? Veio lá de outros estados. Isso mostra, então, esse movimento de migração, tá? Processo de urbanização, pessoal.
Ali nós temos um novo conceito, habitat rural e habitat urbano. O que é caracterizado pelo habitat rural? Disperso, ordenado, ou pode ser desordenado, ocupações, né? Aglomerações nucleares, povoados ou colônias, tá? Tudo são classificações para dizer, não, foi feito um loteamento de sítios e agora vou vender, né? Então é ordenado. Eu pego uma área devoluta, uma área que não pertence a ninguém, invado ela, faço uso capião, que fico lá durante um tempo e me torno dono. Com o tempo eu ganho a titulação, né? Então tudo isso faz parte aí dessas classificações. Habitat urbano, ele pode ser um aglomerado e ele também tem alguns critérios. Em 1938, né, nós temos aí o conceito de cidade, que é o quê? É a sede de um município. O que é um município? Ele é uma parte do nosso território, pertence ao nosso estado, ao nosso país, mas que exerce uma autonomia. Como se dá essa autonomia? Através do poder executivo e do legislativo, nossos prefeitos, vereadores, né? E aqui, pessoal, nós podemos classificar. Vocês vão observar que existem várias classificações em relação às cidades, tá? Ela pode ser espontânea, planejada, ou cidade de entorno. Espontânea é o ciclo do ouro mesmo em Cuiabá. Se nós formos na Cuiabá antiga, tu percebe que não existe planejamento, né? Planejada, Sorriso é planejada, Distrito Federal é planejado, então a gente observa avenidas largas prontas para o futuro. Cidades de entorno, São Paulo mesmo não é a capital, o centro, não é um lugar assim que as pessoas queiram morar. Elas buscam cidades de entorno para morar e trabalhar em São Paulo, que é uma grande tendência, tá? Assoalho por quê? Se nós formos ver Rio de Janeiro, Petrópolis, são lugares ocupados, mas de difícil acesso. Qual era o objetivo disso? Se proteger, fazer uso do relevo para uma eventual invasão. Então eu tenho uma posição privilegiada para ataque. Quanto à posição geográfica, pluvial, próximo a rios, nós sabemos aí que até hoje, né, tem pessoas que não têm todo o aparato de água encanada, então elas ficam próximas a rios para captação, próxima ao mar para escoamento de produção, litorânea, né, interiorana, seria o nosso, né, mais interiorana. Em relação à capital, né, estamos aí em torno de 400 quilômetros. Quanto à função, ela pode ser comercial, industrial, religiosa, estação de saúde turística, histórica, balneária ou militar estratégica, né? Religiosa, nós temos Aparecida, né? Como um ponto religioso. Industrial, nós vamos ter o ABC Paulista. Comercial, né? Centro de São Paulo. Tudo isso, então, caracteriza a função. Aqui, pessoal, nós classificamos também, isso aqui é muito importante, tá? Em relação à hierarquia urbana. O que é hierarquia? Quem está no topo da hierarquia da escola? O nosso diretor, né? Depois as coordenadoras, depois professores e o aluno não. Então nós vamos ter aí uma estrutura formada. Assim nós temos a cidade, tá? As cidades, elas têm também uma estrutura. Como é que vai se dar isso? Como é que eu posso classificar uma cidade em metrópole nacional ou metrópole regional? O nível de importância que ela exerce, os serviços que ela oferta e a importância em relação às outras, tá? Esse era o esquema tradicional. Agora nós temos um esquema mais articulado. Porque a metrópole nacional, ela não se liga apenas à regional, ela se liga ao centro, às cidades, né? Só não ali às vilas, tá? Então esse processo de comunicação, transporte, informação, ele está muito mais ágil. Tanto que nós somos
aí uma cidade local, mas nós fizemos compras direto de São Paulo, né? Não temos aí um intermédio de outras para poder fazer isso. E aqui, pessoal, rede urbana, o que é isso? Observem, lembrem que teve aí a greve dos caminhoneiros e essa greve nos trouxe para a realidade, que nós somos uma ilha, que nós, sem os caminhoneiros para fazer a leva, né, e a busca por mantimentos, nós ficamos aí sem nada, ficamos isolados. Como é que se dá isso? Através da ligação que nós temos com outras cidades, né? Se eu precisar de um passaporte, onde é que eu vou? Sinop. Se eu precisar ir até a Receita Federal, onde é que eu vou? Sinop, né? Se eu precisar abastecer com o combustível da cidade, Cuiabá. Então, tudo isso tem ali uma ligação. Aí faz, então, parece uma teia, né? Aqui, as novas tendências. Nós temos aí tendências de mudança. Tanto, pessoal, de saída das pessoas de grandes centros urbanos para cidades menores, quanto de loteamentos irregulares. Geralmente são de terras devolutas, terras que não pertencem a ninguém, né? Se não pertence a ninguém, pertence à União, mas como a União também não tem estrutura para manter, as pessoas invadem. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era considerado os morros como áreas desvalorizadas. As áreas valorizadas, pessoal, fim do século XIX, início do século XX, eram as áreas planas. Mas aí o que fizeram? Tiraram os cortiços dos centros das cidades, que estava estragando a imagem, e o que sobrou para essas pessoas que moravam em cortiços? O que é o conceito de cortiço? Vários quartos, muitas pessoas morando em cada um, e um banheiro no final do corredor, né? Então demoliu os cortiços e as pessoas se obrigaram a ir para essas áreas menos valorizadas, tá? Por quê, pessoal? Porque querem? Não tem dinheiro para pagar um aluguel, né? Para poder fazer, então, esses investimentos. Reforçando as cidades de entorno, né? Que são aquelas onde as pessoas buscam refúgio, e as migrações de retorno. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.